Voltamos à conversa com Pedro Reis, comentador do TV24. Pedro, uma má notícia, outra má notícia para as famílias portuguesas. Portugal, só para completar esta informação, Portugal é considerado, a nível do mercado internacionais, em que já tem um risco de 25% de default, ou seja, atribuem um risco a Portugal de falhar os seus compromissos de pagamento dos empréstimos, incluindo os públicos, de 25%, o que é brutal. Eu acho que nós estamos a aproximar-nos aceleradamente de uma entrada do FMI em Portugal. Cada semana que passa, eu estou mais convencido disso. E isso... Mas já tivemos um cenário diferente, um bocadinho diferente. Quando houve a realidade grega, temia-se que essa realidade passasse para Portugal, depois a situação melhorou e agora quer dizer que já estamos a piorar outra vez. Patrícia, o ponto é que a situação não melhorou. O que fez essa inflexão nas expectativas dos mercados internacionais foram dadas pelo acordo do PEC, se nos lembrarmos. E a verdade é que agora, e esse é o ponto, chegámos ao momento de cobrar resultados. E nós não estamos a apresentá-los. E começa-se a ouvir a Alemanha, e na Europa, mas nomeadamente diz que é em relação à Alemanha, que diz que quer dar uma vacina à Europa através de Portugal. Aliás, como se ouviu em relação ao Partido Comunista depois da Revolução. Ou seja, que a Europa percebesse os perigos de um regime comunista, vamos aqui usar Portugal como balão de ensaio. Essa conversa está-se a repetir, desta vez, na agenda financeira e económica. Ou seja, vamos pôr o FMI em cima de Portugal para se perceber como é que as coisas se resolvem e para eles aprenderem de uma vez por todas. E o mais grave é que começa-se a ouvir cabeças pensantes em Portugal a dizer que é a melhor solução. O que quer dizer que começamos a desistir de soluções auto-organizadas. Isso é grave, nomeadamente a entrada do FMI, para ficar claro, é sempre de uma violência brutal. Quer dizer, o FMI entra para corrigir, entra a matar. São medidas extremas. Entra a matar, draconiana, corte radical nas despesas, corte, se for preciso, número de funcionários públicos, de salários, de pensões e por aí fora. Quer dizer, é muito violento. Não quer dizer que não seja o que nós precisamos. É isso que eu ia perguntar a seguir, Pedro, se não era violento. Exatamente essa a solução que Portugal precisa. E geralmente quando o FMI passa pelos países, o tempo de ressaca é brutal e ressaca em termos económicos chama-se recessão, porque deixa o país de rastos. Embora com a parte financeira regularizada. Mas se nós não prevenirmos e não anteciparmos essa entrada do FMI, se sentirmos que é mesmo preciso, e se cair aqui abruptamente ainda mais grave, ou seja, Portugal tem que estar muito atento e sentir que é esse o único caminho, negociar os termos da entrada do FMI quando tem alguma margem de manobra. De preferência até, o ideal é que fossem em pacote como a Espanha ou por aí fora. E digo isto cada vez mais convicto. Eu acho que nós podemos estar, não é daqui a uns anos, podemos estar a 6 meses, 9 meses, 12 meses da entrada do FMI em Portugal. E um dos pontos que vai ser decisivo é exatamente o Orçamento de Estado. E o Orçamento de Estado, e para evitarmos essa entrada à bruta do FMI, e descontrolada, porque é possível trazer o FMI noutras condições, é preciso basicamente 3 coisas. Agora, e acima de tudo, acordar, fazer um exercício de verdade, de honestidade que os portugueses merecem e precisam. O primeiro é dizer a verdade toda, o disclosure, sobre os números de 2010. Quer dizer, nós estamos todos, os portugueses, a pagar muitos impostos, estamos a sofrer muito com o desemprego, está na hora de sabermos o que é que aconteceu em 2010. Porquê é que se gastou mais, aonde é que se gastou mais, o que é que estava prometido e o que é que não foi feito. E seriamente isto. Segundo aspecto, depois de termos a fotografia, que até agora não temos, estamos a viajar no escuro, e estamos a um mês de aprovar um orçamento, vamos aprovar um orçamento sem saber, em relação a uma realidade que nós não conhecemos, é inadmissível isto. Provavelmente acontece como aconteceu quando foi apresentado este orçamento de 2010, que estávamos a conhecer números relativos a 2008 e ia ter uma enorme surpresa. Nós temos a andar nesta covaiada, mas por isso é que estamos todos furados de tiros de credibilidade. O segundo aspecto, e muito rapidamente, é acabar com esta conversa autista de que está tudo bem. É só um problema lá a nível da crise internacional, isto já passa, temos feito um trabalho fantástico. Não está tudo bem, está tudo mal. Portanto, preparar as pessoas para os sacrifícios que aí vêm, porque vêm e vão ser violentos. Portanto, chega de mentir ao povo e ao país. E o último aspecto é definir o estrangeiro, os credores, a União Europeia, o BCE, estão-nos a exigir resultados.
E nós ainda estamos inconscientemente a decidir qual é o caminho que vamos seguir. Ou seja, uns dizem que é corte na despesa, outros dizem que tem que ser lá pela receita, outros dizem que é um híbrido, que tem que ser um pouco de tudo. Quer dizer, o país está aqui a discutir o caminho, só há um caminho, que é a redução da despesa pública, e já nos estão a exigir resultados. Portanto, nós estamos atrasados para a formatura e com as calças a arder, não é? E todos os dias surgem notícias como notícias de mais desempregados. Soubemos recentemente que o desemprego tinha mesmo chegado aos 11% nos últimos meses de 2010 e soubemos também, falámos disso ainda há pouco, que 2 em cada 3 empresas em Portugal não pagaram impostos em 2008, o que veio agravar ainda mais o estado das contas públicas. Tudo bate certo, quer dizer, o desemprego não tem como virar. As empresas não há perspectivas de crescimento. Como é que ainda por cima com um regime laboral rígido, quer dizer, não há emprego, nem no horizonte vai haver. Nós vamos ter este desemprego estrutural e com uma agravante é que começa a acabar o prazo do subsídio de desemprego para muita gente. É um drama humano brutal que está aí à porta de muitas famílias que deixam de ter acesso ao subsídio de desemprego. Portanto, vamos continuar com isso. As empresas, eu diria, durante muitos anos, e isso é de criticar e de condenar, muitas empresas portuguesas não apresentam resultados. Contabilidades criativas, evasão fiscal, fugas aos impostos, quer dizer, era quase uma questão de masculinidade do empresário e das empresas fugir aos impostos, enganar o Estado. Eu acho que isso claramente foi muito reduzido nos últimos anos. Há uma mudança de atitude, além de um excelente trabalho das finanças, nomeadamente que começa com a reforma de Paulo Macedo. Agora, neste momento, eu acho que esse panorama tem muito a ver com a crise, não é? As empresas realmente não estão a gerar resultados, os bancos não estão a emprestar dinheiro, as pessoas não estão a arranjar emprego. Essa é a verdade. E essa verdade é que nós temos que acordar muito rapidamente, porque dá a ideia que ainda as pessoas veem a crise, estão preocupadas, mas não que ainda não caiu o cometa. E não é preciso cair o cometa, porque no dia que cair o cometa temos uma idade do gelo, não é? Durante muito tempo. Esperemos que o cometa não caia tarde demais e que a idade do gelo não chegue cedo demais. Exatamente. Pedro, boa noite e obrigada por sua presença nesta última edição.